Eu queria te perguntar sobre o time que joga, né? A gente viu o Thiago Maia treinando entre os titulares. Queria saber de você o que você vê no Thiago Maia para estar colocando ele de volta no time, sacando o Paulo Ricardo. Você pensa o Paulo Ricardo como um reserva para a zaga nesse jogo, né? E te perguntar sobre o segundo tempo do Santos contra o Flamengo, a entrada do Marquinhos Gabriel, o Lucas Lima vindo buscar um pouco mais o jogo, mostrou um Santos com muito volume de jogo, né? Um meio-campo muito mais produtivo. Queria saber se você não pensa isso para a sequência da temporada. Olha, primeiro que é uma possibilidade em aberto, mas isso demanda também trabalhos, treinamentos, e não é assim do dia para a noite que você vai conseguir um encaixe, até porque nós ficaríamos ali apenas com o Renato, né, como sendo um jogador com um pouco mais de combate. Vamos deixar que as coisas aconteçam um pouco mais para que possamos sentir também a própria reação da equipe. Com relação ao Paulo e o Thiago, eu acho que o Thiago é um jogador da posição, ele era titular até então, teve aquele problema no jogo do Palmeiras, né? Não saiu por uma questão técnica, ele está voltando, mas também gostaria de salientar que o Paulo vinha fazendo boas partidas, mesmo no jogo do Flamengo. Eu fiz a opção da retirada de um volante, recaiu sobre o Paulo, mas não quer dizer que ele vinha mal durante os 45 minutos que atuou, muito pelo contrário. Eu acho que foi apenas uma opção, e agora eu quero tentar, pela própria característica do Thiago, um pouco mais de dinâmica, né, num jogo tão importante que vai merecer uma atenção especial de todos nós. Em específico sobre um jogador, o Geovânio. Durante toda a temporada, praticamente todos os jogos, ele sai no segundo tempo, e a gente já perguntou, ele disse que é por conta do desgaste físico. Com você tem reparado isso também, que realmente é uma situação que dá para ser corrigida ainda ou não? Como é que você avalia isso? O trabalho que pode ser feito para que o Geovânio dure um tempo inteiro, dure o jogo inteiro, na verdade? Olha, eu acho que pode sim, pode ser melhorada a condição. Agora, ele joga de uma maneira intensa, e todo jogador que joga com a intensidade que ele joga, dificilmente vai suportar uma sequência de jogos. Nessa última partida mesmo, ele permaneceu quase que até o fim. E eu tenho evitado tirar o Geovânio, porque o Geovânio é um jogador muito agudo, é um jogador que eu tenho uma confiança grande e que está, no meu modo de ver, voltando a ser aquele mesmo jogador do momento em que ele despontou na equipe do Santos. Eu espero que ele readquira essa sua melhor condição, e vai depender única e exclusivamente dele, porque potencial ele tem. E eu tenho uma confiança muito grande, por isso que, mesmo saindo em alguns momentos, eu sinto que ele sai por esgotamento mesmo, porque ele vai até o limite, ele vai até o último instante que ele possa, em razão da intensidade que ele põe durante as partidas que atua. Dorival, entrando no assunto do jogo de amanhã, eu queria te perguntar sobre uma característica do Santos, e não só desse Santos, né? Se a gente observar, é quase algo que faz parte do Santos jogando na Vila Belmiro, que é um começo de jogo muito forte. Um gol logo nos primeiros minutos. O Santos tem uma boa parcela dos seus jogos assim, né? No seu comando já Joinville, Sport, foi assim. É algo que você trabalha com a equipe, esse início de jogo forte, que muitas vezes esse gol marcado ajuda, né, na construção do placar. Não, eu acho que isso acontece. Não é trabalhado, você não tem nem como fazê-lo. Lógico que você inicia com uma marcação, né, procurando jogar com o seu posicionamento em alta, né, tentando ali forçarmos o erro do adversário, mas isso aí não quer dizer que seja preparado para que se transforme em gol ou gols, né? As situações, elas acontecem, e nós soubemos aproveitar em momentos importantes do jogo, felizmente, já no início deles, né? Mas não é uma situação que você tenha como prever, porque é muito difícil de acontecer. Dorival, antes de você chegar, o Vitor Ferraz ele foi titular com todos os treinadores, com o Anderson, com o Marcelo Fernandes, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, mas é o que mais jogou. E hoje o Vanderlei também voltou ao gol, e difícil de tirar ele de lá. É certo dizer que esses dois hoje no seu time, eles são incontestáveis? Olha, eu acho que são titulares importantes. Agora, titularidade no futebol é momentânea. Por quê? Porque em algum momento vai haver uma oscilação. E se, de repente, aquele que esteja fora
viver um momento um pouco melhor, é natural. Também não quer dizer que, quando sair, que ele saia em definitivo. Isso aí é natural que venha acontecer em algum momento. Agora, vamos sempre torcer para que eles mantenham essa regularidade que têm apresentado. O Vanderlei foi meu jogador lá no Curitiba também, sempre com um aproveitamento muito alto, muito bom, e para mim é uma satisfação vê-lo novamente atuando sempre em alto nível e buscando aí a manutenção dentro da equipe. Eu acho que o Santos está começando a se preparar aí para uma situação boa ao longo da competição, e eu espero que nós possamos manter esse ritmo que a equipe vem apresentando. A tendência dos resultados acontecerem, elas aumentam, mas não quer dizer que te garantam. Porém, eu acho que, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, essa garotada está merecendo, porque estão buscando com muita intensidade a melhora ao longo da competição. O Santos está procurando um atacante, isso é fato. O Kaique, que era um alvo, ele está se acertando com o Flamengo, achei até que ele já deu entrevista como jogador. E o Zé Love, em contrapartida, ele está dando algumas entrevistas e diz que gostaria muito de voltar ao Santos, é uma prioridade dele. Se dependesse só de você, o Zé Love seria jogador do Santos? Olha, falar assim em termos de possibilidades, eu sou sincero com você, eu evito falar, porque lançaram aí quase que 30 nomes no decorrer desses 30 dias que eu estou no clube. E muita coisa realmente foi ventilada, outras nem passou perto do clube. O Zé Love foi nosso jogador aqui em 2010, eu gosto muito dele, é um jogador que sempre foi muito de grupo e produziu naquele momento para a equipe do Santos. Mas, assim, você falar em termos de pode acertar, não pode acertar, eu evito falar esse tipo de situação, até porque eu estou satisfeito com o grupo que eu tenho. E, caso venha acontecer, a diretoria tem trabalhado para buscar mais um ou dois nomes. Caso também não aconteça, não há problema, eu não vou ficar aqui lamentando. Eu estou trabalhando com esses jogadores e confio muito no rendimento dessa equipe e sei que ainda pode melhorar muito mais. Dorival, há algum objetivo traçado para os dois próximos jogos? Porque são confrontos com equipes que estão na zona de rebaixamento, o Santos está fora. Algo foi definido nesse sentido? É de extrema importância não deixar que essas equipes encostem? Enfim, o que você planejou com seus jogadores? Olha, não para os dois jogos, para o jogo do Curitiba. Nós estamos focados no jogo do Curitiba e sabemos a importância que tem um resultado aqui dentro. Eu acho que toda a preparação é feita nesse sentido, né? Agora temos um adversário difícil pela frente, um adversário complicado, que teve uma mudança grande, dentro do próprio elenco nessa última semana e se torna muito perigoso. Eu prefiro sempre estar com o pé atrás e me preparando para a rodada seguinte, nunca pensando na sequência, porque nunca trabalhei dessa forma. Então, para mim, o meu objetivo nesse momento é o Curitiba e eu não fujo a isso. Enquanto não finalizarmos a partida com o Curitiba, não vou pensar em nada além desse nosso adversário. Professor, é mais simples enfrentar o Lanterna ou os times que estão lá na frente? Porque, assim, é um adversário difícil, complicado e tal, mas só que, assim, os números apontam lá para o torcedor que é Curitiba o último colocado. Então, o torcedor vai lá na Vila, espera uma vitória do Santos, até fácil para ele, né? E aí, mas para vocês, como é que fica isso? É a mesma coisa? É mais difícil? É menos? Olha, nós sempre temos um pé atrás. Primeiro, o Santos não tem uma situação confortável. É uma situação que se assemelha ao próprio Curitiba. Segundo, eu já vi em 2004 uma equipe, se não me falha a memória, foi em 2004, uma equipe como Goiás, que saiu das últimas colocações e, de repente, quase pontuou o Campeonato Brasileiro. E na virada do turno, foi justamente na última partida do primeiro turno. Então, tudo pode acontecer. Campeonato Brasileiro, você não tem nada definido e decidido. Rodada a rodada, as coisas se alternam muito, alteram completamente. Em razão disso, é que eu passei a semana toda mostrando para os jogadores a importância de enfrentarmos um adversário que está nas mesmas condições que o Santos, nesse momento,
alertando com relação às dificuldades, os problemas e o quanto esse jogo possa vir a ser importante numa sequência. E não pode ser diferente. Nós temos que pensar no Curitiba como se fosse uma decisão de competição, porque você não recupera um resultado dentro da sua casa, você vai passar aí 5, 6, 7 rodadas lamentando o acontecido. Por isso que a nossa preparação será fundamental para que tenhamos um bom resultado aqui amanhã. Dorival, a gente viu que nessa semana o Vitor, que estava no Sub-23, veio do Botafogo, ele foi promovido para o time profissional, né? Você pensa em utilizar mais garotos que foram contratados para o time Sub-23 e se essa pode ser uma alternativa caso não tenham mais contratados? Olha, nós estamos observando, começando a observar tanto Sub-23 como Sub-20, que agora estão fazendo uma excursão, né? Acho que pela Espanha, se não me falha a memória. E eu sempre trabalhei dessa forma, eu sempre trabalhei com a base. E eles terão oportunidades. Desde que nos apresentem dentro de campo, aí, se mostrem, podem ter certeza que, acontecendo, a oportunidade vai aparecer. Ainda em cima disso, sobre base, você já promoveu alguém, em definitivo? Alguém já está integrado? Não, nem tampouco o Vitor em definitivo. Ele está sendo observado, está sendo analisado mais de perto, e ele demonstrando e confirmando aquilo que foi visto aí nesses primeiros trabalhos, a tendência é que ele permaneça. Dorival, a minha pergunta é sobre o Lucas Otávio. É uma curiosidade até, a gente estava conversando aqui agora há pouco. O Lucas Otávio era titular da equipe e era o líder de desarmes do elenco no campeonato, né? E, de repente, a gente vê ele treinando nem dentro do time reserva, né? Treinando separado ali com outro pessoal. Queria te perguntar se aconteceu alguma coisa com o Lucas Otávio, se teve alguma conversa com ele e por que desse afastamento, assim, entre aspas. Bom, tive algumas conversas com o Lucas. Primeiro que não é afastamento. Se vocês olharem, vocês vão ver que nós temos aqui quase que 34 jogadores. Então, é natural que a todo momento nós teremos 7, 8, fora os que estão lesionados, sempre fora e fazendo um trabalho à parte. Em alguns momentos será o Lucas Otávio, em alguns momentos vai ser o Thiago, que, de repente, agora reassume a titularidade. Em outros serão o Paulo, em outros o Leandrinho, enfim. Foi assim. Nós deixamos bem claro que nós não temos como trabalhar com todo mundo. Alguns, infelizmente, terão que ser sacrificados, trabalhando à parte, mas não deixando de serem, de repente, até relacionados. Aconteceu isso com o Serginho. O Serginho não fez um trabalho no time de cima. Os trabalhos que nós pudemos observar, levamos para o jogo do Joinville e ele atua. Então, não tem isso de estarem à parte, estarem do lado. Eu estou conversando direto com o Lucas, tentando corrigir algumas coisas que eu tenho observado. E quando ele se mostrar numa condição em que eu sinta que começou a atingir aquilo que eu desejo, pode ter certeza que ele vai voltar a ter oportunidades, porque é um jogador que merece todo o cuidado possível e é isso que nós estamos tendo. Eu observei algumas coisas que eu espero que ele melhore e que, por uma sequência aí, possa de repente, começar a corrigir. Ô Dorival, desde que saiu o sorteio da Copa do Brasil, a gente não teve oportunidade de conversar contigo, então eu queria que você falasse sobre esse confronto, né, regional de muita rivalidade com o Corinthians pela Copa do Brasil e também a importância do primeiro jogo na Vila Belmiro, já que o presidente admitiu que tentou mudar para o Pacaembu, mas que a sua vontade, da comissão técnica, dos jogadores, era jogar na Vila. Eu vou evitar falar alguma coisa. Você me desculpe, mas eu não vou falar nada. Só depois da rodada do Curitiba, ou melhor, da rodada do meio de semana, aí sim. Eu acho que cada momento será analisado o adversário na sequência. Eu não posso hoje estar pensando no Corinthians. Só te falo que será um jogo muito difícil, muito complicado, também para o Corinthians. Eu acho que Santos e Corinthians têm tudo aí para fazerem um grande clássico, mas isso aí nós vamos começar a pensar na semana seguinte só. Dorival, boa noite. A gente está fazendo uma matéria especial sobre o crescimento do público nos estádios nesse Campeonato Brasileiro. E a gente viu no ano passado, depois da Copa do Mundo, que houve uma queda muito grande, né? Esse ano houve uma retomada. Na sua avaliação, por que o público tem ido mais aos estádios? Primeiro porque eu acho que a segurança voltou um pouco mais. E eu acho que isso daí é fator primordial para que se adquira confiança
a confiança de poder sair de casa, ter tranquilidade de poder estar voltando. Segundo, que a qualidade dos espetáculos tem melhorado. Eu acho que é um fato que nós temos que apontar. Nós temos visto aí grandes jogos. Semana passada, nós vimos um jogo São Paulo e Atlético Mineiro, um belíssimo jogo. Vimos Palmeiras e Santos, Flamengo e Santos, alguns jogos do Grêmio que eu observei, do Figueirense, do Goiás, jogos de qualidade. Eu acho que nós estamos começando a nos preocuparmos mais em jogar, menos em fazermos faltas. Eu acho que os jogos têm sido mais limpos, com criações, aparecendo alguns meias novamente. Esse garoto do Curitiba, Rui, é um excelente jogador, está começando a aparecer. Esse menino do esporte também, Regis, tem aparecido muito bem. O Lucas Lima já é uma realidade há algum tempo. Então, eu acho que o futebol brasileiro recomeçou a buscar as suas melhores condições, voltando a se atentar um pouco mais para esse detalhe, que é fundamental em todas as equipes, a formação de meias. E eu acho que isso daí são pontos importantes. A qualidade do espetáculo voltou, o público vai voltar, fatalmente voltará. E é isso que nós queremos ver, cada dia melhores jogos, jogos mais jogados, que os profissionais se respeitem em campo. Eu acho que isso daí que tem feito a diferença. Por isso, com a melhora dos espetáculos, é natural que começamos a ter uma melhora também no número de pagantes.